Do início das duas, né? A Priscila falou que está com mais de 20 anos, a Gabriela 18 anos. Para vocês que são mulheres, recentemente nós recebemos aqui a advogada Brenda, né, Renata, que atua na área penal, na área criminal, e ela falou que para ela, no caso dela, é uma área que foi difícil, porque uma advogada, às vezes, para ir na delegacia, é um ambiente com muitos homens, às vezes, ir numa unidade prisional. Eu queria saber de vocês, na área previdenciária, na área imobiliária e também de família, como foi o começo para vocês? Vocês enfrentaram algum preconceito por ser mulheres? Foi mais difícil ou não? E comparar com a realidade hoje. Hoje vocês veem mais mulheres atuantes na advocacia. Como é que foi o início e como é que está sendo agora para vocês? Bom, para mim, eu como mulher, né, e como pessoa, eu fui a primeira membro da família a ter curso universitário. Então, eu já comecei com essa barreira, né? Então, eu fui a primeira. Eu sou neta, sou a primeira neta dos dois lados da família, sou a filha mais velha. Meu pai não teve oportunidade de cursar uma faculdade, mas ele prometeu que ele faria o esforço que fosse para formar os filhos. Então, ele formou uma advogada, uma médica e ele é engenheiro da computação, por assim dizer, né? Então, para mim, eu já me sinto muito honrada por essa barreira que eu enfrentei. Nós não viemos de família de sobrenome, nem nada. A gente começou assim com muito esforço. Eu, quando estava no segundo ano da faculdade, meu pai ainda perdeu o emprego. E o que era ajuda dele, né, o que eu trabalhava apenas para comprar as minhas coisas ou ajudar, eu passei a ser praticamente a subsistência da minha casa. Então, eu tive já esse começo. Durante a faculdade eu me casei, não estava grávida, porque o preconceito já começa aí. Isso, eu ia falar. Porque eu casei com 23 anos, no quarto ano da faculdade, direito são 5 anos. Então, eu fui questionada até no momento lá dentro da igreja, você está mentindo, você está grávida. Verdade. Ou dentro da igreja. Então, já vem daí, né? Depois, eu mudei para Limeira, porque eu não sou de Limeira. E assim como a Gabi, eu acho incrível que as histórias das mulheres, elas se conectam de uma forma. Eu também tinha o desejo de ser juíza do trabalho. Mas quando eu vi o que um juiz fazia, eu não queria ter que decidir pelas pessoas. Eu queria ter o meu lado e defender ele, né? Então, eu acredito que foi igual a Gabi. A hora que eu tive contato com o direito, eu falei, não, eu quero ser a advogada. Esquece, né? Esquece o juiz. Esquece. Né? E, enfim, aí eu vim para Limeira desempregada. Meu marido teve uma proposta de emprego e eu não. E ele cedeu essa proposta de emprego para mim. Então, a proposta de emprego, veja, eram 2 recém-formados. Então, a proposta foi para ele, não para mim. Então, ele pensou, bom, eu tenho trabalho, meu pai ainda tem comércio, eu vou trabalhar com meu pai, eu estou cedendo a oportunidade para você, deu certo. Uma das primeiras perguntas, eu nunca vou esquecer, que um cliente e hoje ele é uma pessoa super influente aqui de Limeira, uma pessoa de renome e tal, ele me perguntou, ele era um cliente do escritório e ele me perguntou que sobrenome eu era, né, pra estar aqui. E eu fiquei muito chateada, sabe? Sim, mulher, já perguntou qual sobrenome eu era, isso há 20 anos atrás, né? Aí eu falei assim, bom, esse cara vai ouvir meu sobrenome um dia, ele vai ouvir. E ele ouviu. E recentemente o irmão dele me procurou porque ele falou que eu era uma das melhores na minha área e ele queria se aposentar comigo. Então, que trajetória. Agora ele sabe meu sobrenome. Que trajetória. Agora ele sabe. Essas histórias são muito... Agora ele sabe. Então, e depois de 4 anos eu fui mãe. É uma experiência muito difícil. Gabi, você já é mamãe, né? Não. Só de dog. Eu também sou de dog, é muito bom, né? É bom demais. Nossa. E em casa eu sou minoria. Eu, marido, Giovanni e 2 cachorros. Nossa. Então, machos, né? Então eu sou minoria lá em casa. Minoria mesmo. E daí eu comecei, trabalhei nesse escritório aí por um tempo. Quando eu tive meu filho, eu fui convidada a sair desse escritório. Né? Eu fui convidada a sair do escritório. Fui convidada. Pela condição feminina? Porque eu acho que é uma barreira muito grande na contratação de mulheres. Antigamente era naquela idade que você tá para ter filhos ou na iminência. Sim. Depois que eu tive meu filho, eu fui convidada a voltar.
olha, tá meio difícil, tá, fui convidada a sair. Mas pra mim, gente, aquilo lá foi... Tenho contato com esse advogado até hoje, pra mim foi aquele empurrão que eu precisava. A partir dali, eu fui muito determinada, eu falei, a partir dali, eles vão saber qual é o meu sobrenome e eles vão saber que eu vou fazer a diferença aqui na cidade deles, que eu não tenho sobrenome. E eu sou ainda muito determinada. Quando eu pego uma coisa pra fazer, meu marido fala que eu não vejo nada do lado. Eu tenho aquela visão... Foca, né? Eu foco. E fui construindo a minha carreira com muita dignidade. Tive alguns problemas, sim, por ser mulher. Eu via algumas dificuldades, mesmo dentro da OAB, se é que a Gabriela me concorda. Dentro do próprio judiciário. Dentro do próprio judiciário. Próprio sistema de justiça. Próprio sistema. Mas hoje nós somos, de acordo com o Conselho Nacional, nós somos em maior número. Ou seja, as mulheres ultrapassaram o número de advogados. Então, eu tenho muito orgulho. Eu ultrapassei essa barreira. Hoje, se alguém perguntar na cidade, quem é Priscila Bortolotti? Todo mundo vai me associar à área que eu faço. Então, eu estou muito feliz, estou muito realizada como profissional, como mulher e etc. Só que meu começo não foi fácil. E se eu tiver que dar um conselho para uma mulher advogada hoje, persistência, foco, especialização, porque você se especializando, você não tem que ser bom em tudo. E hoje a advocacia tá assim, né, Gabriela? A advocacia hoje é igual a medicina. Não tem mais aquele advogado que fala, eu faço tudo. A competitividade, ela existe em qualquer lugar, e outra, né? Quem Mas... faz tudo, não faz nada, entendeu? Ou Foca. você foca naquilo e você sabe esmiuçar aquela situação... de uma forma, né, que dê satisfação para o cliente. O cliente hoje ele é mais informado. O cliente, antes de procurar, ele já vai no Google. Né? Antes ele ia só no vizinho, porque ele falava assim, meu vizinho falou para mim. Hoje não, ele vai no Google, ele se informa. Né? Então, você tem que dar uma contraprestação para ele eficaz. Então, mulheres advogadas, hoje nós somos maioria. Especializem-se. Hoje o mercado é muito competitivo? E sempre foi. Mas tem espaço para todo mundo, tem nichos de mercado fantásticos. Cada vez mais o direito ele tem aberto portas, tem aberto áreas que eu nem me imaginaria que estaria acontecendo. Então, e sejam perseverantes, sejam donas da sua história. Nunca deixem que alguém conte a sua história. Quando for para contar a sua história, vocês vão lá e escrevam. Segurem a caneta. Parabéns pela trajetória, né, Renata? Nossa, com certeza. Muito legal com essa certeza, história. inspiradora. Muito. Tô Gabriela, aqui. e você? Tô aqui. Ela tá emocionada. Porque eu acho assim, pra gente, todo mundo já passou por um tipo de violência. Seja ela física, seja ela emocional, seja ela patrimonial, seja o que for. Alguém sempre passou. Às vezes a gente nem entende como uma violência. Como uma violência, né? E eu tive, como todo mundo, eu tive a minha parcela nisso. E só que isso também, para mim, foi o que me alavancou. Né? Ele me trouxe à tona. O meu pai sempre foi muito protetor, né? Mas ele sempre me instruiu muito bem. E quando eu me vi dentro de uma situação onde eu não conseguia sair sozinha, eu só conseguia pensar assim, como que eu vou dar orgulho pro meu pai? Então, eu realmente, assim, eu escavei bastante durante todo o meu estágio, toda a minha trajetória de começo de carreira. Não foi mil maravilhas, mesmo eu tendo um sobrenome da cidade, né? Não foi mil maravilhas. Na verdade, eu trabalhei durante muito tempo de graça porque eu precisava aprender. Né? Porque as pessoas esperam muito da gente, né? Então, quando você tem uma certa notoriedade, eu não sou nada disso, mas assim, as pessoas olham e falam assim, essa daí tem que ter alguma coisa. E a cobrança é maior nesse maior, caso. Bem maior. Bem maior. Olha os extremos, né? Exato. Olha os extremos. Exato. E é tudo cobrança da sociedade, né? Porque você não tem o sobrenome, então você não vale nada. Você tem que fazer direito. Então é complicado. Exato. E aí, assim, vem aquela coisa, você é casada, você tem filhos, né? Mas como que você fala, sua vida é tranquila? Não, minha vida não é tranquila. Eu trabalho bastante para conseguir o que eu tenho hoje.
Foi muito difícil, foi às custas de muito trabalho. E sim, a gente sofre muito preconceito em todas as áreas, assim. Dentro do judiciário, as pessoas te olham tortas, assim. Eu já tive Ainda episódio, hoje, sim, Gabriela, ainda assim. hoje, eu tive episódio, assim, já faz muito tempo. Isso foi começo de carreira, mais ou menos, com um juiz que não está mais na comarca, mas, assim, foi bem doloroso para mim, sabe? Que, assim, eu queria defender o direito de uma mulher que estava se separando. Eu pouco entendia, né? Eu estava começando a minha carreira, mas, assim, eu sabia o basiquinho ali e eu precisava aprender. Era experiência, então, né? E todo mundo começa um dia, né? E aí eu fui para um juiz para pedir uma cautelar na época para ela sair de casa. E aí ele falou assim, nossa, doutora, mas a sua cliente tem certeza? Porque pelo jeito a senhora não sabe, né? Mas ela vai passar fome se ela sair da casa dela. Sabe? Criando juízo de valor ainda, né? Então assim, tipo, foi assim, pra mim aquilo ali, foi assim, nossa, será que eu tô fazendo errado pros meus clientes? Será que eu não tô sabendo advogar? Eu acho que esse é o problema para nós mulheres, quando nos colocam na situação de será que eu estou fazendo tudo certo? E aí você sabe que muitas vezes você está, mas assim, eu não sei nem qual o termo correto dizer, maldade, enfim, de algumas outras partes, inveja, e aí te fazem, né, acreditar às vezes que você, poxa, o que eu estou fazendo? Vou desistir? Ficar em dúvida, né? Te coloca em dúvida. Mas essa questão não vem só de homens, vem de próprias mulheres. Opa! Das próprias mulheres. A gente vive numa sociedade muito machista, né? E isso faz com que a gente tenha sempre que seguir um padrão. Você tem que ser, ou você tem que ser feminista, ou você tem que ser super conservadora. Exato. Eu não posso ter uma opinião neutra. Eu acho. Ou dar opinião conforme cada situação. Cada um faz o que quer, entendeu? Se você, Renata, quisesse pintar o cabelo de pink, o que eu tenho a ver com isso? O cabelo é seu, você se sente bem. E aqui, você falou de cabelo, é aquela coisa também. Eu sempre gostei do meu cabelo cacheado. Ele é lindo. Houve, né, teve o período da moda de alisar cabelo. Exato. Eu nunca quis. E dentro da advocacia... Mas eu sempre fui questionada. Mas você nunca quis alisar o cabelo? Não, eu nunca quis. Deixa. Tá, eu nunca quis. Mas dentro da advocacia mesmo a gente tem tudo bem isso. quem quer. A gente tem uma cobrança que você tem sempre que estar alinhada, você tem sempre que estar em cima do salto, você tem sempre que estar muito bem arrumada. Quem falou? Onde tá escrito isso, né?